A Justiça determinou que a CPFL continue responsável pela iluminação pública aqui em Ribeirão. A Prefeitura comemorou a decisão que impede mais um gasto para os cofres municipais. A decisão do Tribunal Regional Federal de São Paulo é em resposta a uma apelação feita pela Prefeitura de Ribeirão. A Justiça considerou ilegal a resolução normativa da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que determina que todos os municípios fiquem responsáveis pela iluminação pública. Quando a ANEEL fez essa normativa, foi uma revolta nos mais de 5.600 municípios. Por quê? Elas já usam o solo da cidade, que é um solo público, e não pagam nada para o município não recebe nada por isso. Nós peitamos esta situação e tivemos aí a decisão de que essa normativa deve ser anulada. Vejo como uma boa decisão, na medida em que a administração atualmente não tem dado conta das próprias despesas essenciais do município, educação, saúde, infraestrutura. Esta resolução está em vigor desde 1º de janeiro deste ano, mas este engenheiro eletricista lembra que as prefeituras não têm infraestrutura para assumir o serviço. Mesmo uma empresa que é especialista, você sente dificuldades, você imagina para alguém que não é do ramo, assumir esse serviço, desenvolver, porque a cidade continua crescendo e esse serviço de ampliação da iluminação pública também vem para a alçada municipal. Então, é um fardo que eu acho difícil de conseguir prestar um bom serviço para a população. Só aqui em Ribeirão, o Executivo teria um gasto de R$6 milhões por ano se assumisse a iluminação pública, que atualmente é feita pela CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. O custo seria muito mais alto, além do custo físico, de profissionais, também o custo da energia elétrica, que subiu bastante. Então, a Prefeitura não teria como arcar com essa responsabilidade. Além de onerar os cofres públicos, este especialista aponta outro problema: a precariedade da rede. Falta de energia e lâmpadas queimadas são situações frequentes. Deve ter faltado investimento durante todos esses anos que a CPFL, depois de privatizada, deixou de investir na rede. Hoje a rede está claramente sucateada e ela deve estar buscando uma forma de transferir esse investimento para o poder público para não ter essa despesa de imediato. Tanto a CPFL como a ANEEL ainda podem recorrer da decisão, mas o especialista lembra que para o setor privado transferir a responsabilidade da manutenção da rede pública para o município é preciso a criação de uma lei e não de uma resolução normativa. A ANEEL ela extrapolou a sua esfera de competência na medida que invadiu a reserva legal da União. Somente a União poderia legislar sobre essa matéria. Eu acredito que agora com essa decisão é muito difícil eles reverterem, porque eles estão ferindo a Constituição e que tira o poder do município. Então eu não acredito que a ANEEL tenha condições de reverter essa decisão judicial. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. A ANEEL disse que ainda não foi notificada da decisão. Já a CPFL não se pronunciou até o fechamento desta edição. Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o advogado Dr. Clever Campos. Bom, doutor, por que a iluminação pública gera tantos debates e poucas ações? Boa tarde. Boa tarde, Renata. O munícipe ele tem necessidade da iluminação para efeito de segurança e muitos outros interesses e ter o direito de receber essa iluminação. O município, por sua vez, ele deve proporcionar essa iluminação. Do outro lado, do lado da distribuidora, a distribuidora, o interesse dela é vender energia. E toda a prestação desse serviço público está regulamentada no contrato da concessão. Então, essa liminar que o município conseguiu ainda depende de um trânsito em julgado dos tribunais superiores de Brasília, que certamente é onde irá desaguar essa causa. Agora, nós temos nesse tema um hiato operacional, porque é muito difícil também a municipalidade interferir na iluminação, tendo em vista que as redes são da distribuidora. Mas não podemos nos enganar, se esse serviço ficar a cargo da distribuidora, não ficaremos livres do custo, até porque a taxa de iluminação hoje é amparada constitucionalmente. Então, o cidadão, a despeito da indivisibilidade da iluminação, porque eu posso ficar 60 dias sem estar na minha casa, não gozei de nenhuma iluminação na cidade e vou pagar a taxa.
despeito disso, a Constituição assegura a cobrança. No Rio de Janeiro, só a título de exemplo, nós temos o arco metropolitano, que ele é totalmente iluminado por placas solares, não há rede e a manutenção é mínima. Então, eu creio que precisaríamos pensar nesse assunto de uma maneira um pouco mais ampla, buscando a eficiência que está preconizada no artigo 37 da Constituição Federal. Em todo o serviço público precisa ter uma eficiência, porque se você for verificar o interesse da concessionária é praticamente vender quanto mais energia, e hoje nós temos tecnologia de LEDs que poderiam até reduzir essa energia de iluminação. Doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Obrigado.